lixo, tecnicamente chamamos de resíduo, porque nós podemos voltar a reutilizar. É o caso da matéria orgânica e outras coisas. Sem perder tempo, o conteúdo da minha apresentação concentrar-se-á em, primeiro, referir alguns problemas globais da humanidade, as tecnologias sustentáveis como novo modelo de desenvolvimento, assim como o uso da biomassa para várias finalidades, energia solar, a distribuição, a construção ecológica e, por fim, algumas considerações finais. Vou tentar ser breve para não ser interrompido com a vinda do ministro. Então, eu não vou poupar um pouco a introdução. Então, iria referir primeiro dizendo o seguinte, que a humanidade enfrenta, na atualidade, vários desafios. O maior desafio que a humanidade enfrenta agora, fora do desafio econômico que todos nós conhecemos, temos o desafio das mudanças climáticas, que influencia todo o processo de vida, produtivo, etc, etc. Referimos aqui a poluição, que tem as suas consequências, o saneamento do meio, alterações climáticas, demanda de energia, etc, etc. Continuando, entramos neste caso no capítulo do uso da biomassa e falamos da compostagem. Na exposição há um jovem que apresenta um raciocínio semelhante. Eu daria um reforço dizendo que, de facto, particularmente em Moçambique, a biomassa ela é abundante, mas não é aproveitada de forma adequada, por desconhecimento ou também por limitações. Mas é uma tecnologia simples que consiste em colocar, neste caso, a biomassa, que podem ser restos da colheita de qualquer tipo de cultura, pode ser milho, pode ser feijão, ao invés de queimar, que traz outros problemas, nós podemos, porque o queimar é uma decomposição por ação, neste caso, do fogo, mas a decomposição pode ser feita de forma natural, usando os micro-organismos. E aí temos um resultado benéfico, que será o composto orgânico. Esse composto orgânico, por sua vez, vai contribuir para o enriquecimento do solo. Então, aqui mostra-se muita vantagem. Nisso, em muitos casos, os restos de comida também são deitados fora, mas os restos de comida podem ser usados para a produção do composto. Não é? Então, aquilo que a gente diz que não serve, está podre, nós podemos utilizar. Podemos abrir uma cova, mas também podemos usar uma caixa como essa aí, como uma caixa de compostagem, ou um compostor. Não é? Aí temos uma decomposição ou biodegradação aeróbica, significa no seio do oxigênio. Mas podemos ver o processo inverso também do uso da matéria orgânica. Aí temos uma decomposição anaeróbica, que tem como finalidade a produção do biogás. Então, para além do biogás, então já não vem, ainda bem, eu já adivinhava isso. Estamos todos felizes, porque de facto seremos... Então, o biogás, ele não é propriamente uma descoberta do homem. O homem vem encontrar isto, a natureza já faz isso. Porque, se formos a ver, o biogás referido é o metano. O metano pode ser encontrado nas zonas pantanosas, por exemplo, de forma natural, porque os pântanos são ricos em matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, na presença de micro-organismos, ela se decompõe e produz o biogás. Acontece também nas grandes lixeiras, não é? Não vou chamar, as pessoas confundem muito uma lixeira e como é que chama? Aquilo que nós chamamos aterro sanitário. O aterro sanitário é muito bem organizado. O aterro sanitário já é uma instituição com uma certa ordem
E não podemos confundir um aterro sanitário e uma lixeira. Aquilo que nós temos aqui em Ulene é uma lixeira, porque não há nenhum critério de deposição de lixo, há uma mistura desordenada do lixo, mas como parte desse lixo é matéria orgânica, também a produção do biogás, também de forma descontrolada. É por essa razão que o fogo naquela zona não para, toda hora está a arder. Não é simplesmente a queima dos plásticos ou outra coisa, é que também temos o biogás que está constantemente a sair e com todas as consequências. Já sabemos que o metano é um dos gases de efeito estufa mais perigosos. Então, ao invés de acontecer isso no nosso planeta, isso acontece no Ulene, mas acontece um pouco por toda a parte do mundo. Há países que já adotaram legislação muito mais arrojada, com muita disciplina em termos de tratamento de resíduos. Isso provavelmente não acontece. Mas a grande maioria dos países ainda tem esse problema. Então, nós podemos ver isso de forma natural, mas hoje em dia a biodegradação, a produção de biogás já constitui empresas, constitui instituições de grande rentabilidade. Há casos de algumas vilas, algumas localidades que fazem uma congregação dos produtores agrícolas e tem uma estação de produção de biogás. Esse biogás depois pode produzir a corrente elétrica, mas também pode servir para a confecção dos alimentos. E com mais uma vantagem, o produto secundário é o composto orgânico, que volta para as machambas para enriquecer os solos. Portanto, é uma tecnologia muito boa. Queria referir também uma prática que é muito comum aqui em Moçambique, que é o problema das fossas sépticas. Não é? Temos ali uma pequena latrina. Normalmente, as pessoas que constroem as latrinas normalmente colocam um respirador. E nós podemos perguntar, para que serve o respirador? O funcionário comum, o operário comum, vai dizer, não, é para respirar. Mas justamente aquele respirador é de onde sai o biogás. Portanto, em qualquer residência que tenha, vamos lá dizer, uma fossa séptica, se nós intercalarmos um tubo e conduzirmos até a cozinha, podemos cozinhar com esse metano, sem nenhum problema. É claro que, do ponto de vista de pureza, esse metano precisaria de ser purificado para reter alguns produtos, alguns componentes que possam corroer a tubagem, mas ele não deixa de arder, ele vai arder sempre. Portanto, é uma tecnologia simples, sustentável, que está ao nosso dispor e que qualquer um pode aplicar. Agora, eu vou mostrar isto já à escala industrial. Então, teríamos aqui tudo parte da agricultura. Chama-se biodigestor, porque isto é quase que uma imitação daquilo que acontece no estômago bovino. O bovino também liberta metano, não é? O gás que liberta é metano, com uma composição mais ou menos de cerca de 70% metano, o resto dióxido de carbono e outros componentes. Então, o que acontece no estômago bovino, nós transferimos para uma grande indústria, não é? Uma grande caldeira onde nós podemos misturar os componentes orgânicos, precisa-se de água e precisa-se também, que tem que ser muito bem fechado, não pode escapar nada, senão há problema. Não pode haver aproximação de fogo na zona, porque é um gás, a qualquer altura pode explodir. Então, nós não precisamos de ter isto cheio. Podem observar a parte amarelada, já é o gás produzido, é o biogás praticamente. Conforme disse, na sua composição tem cerca de 60% de metano e o resto
outros gases, incluindo o dióxido de carbono. E a parte de baixo, do meio mais ou menos, temos as bactérias. Eles são os operários que fazem todo o trabalho, não é? Da biodegradação. E a parte mais escura, embaixo, temos o composto orgânico, que de tempos em tempos pode ser retirado para a agricultura. Portanto, uma tecnologia simples, não é? Que, para além de usarmos o gás para a cozinha, podemos, se tivermos um gerador, podemos produzir a energia elétrica. E essa energia elétrica, tenho o exemplo de uma localidade que toda ela é abastecida com energia produzida numa estação de produção de biogás. Então, é uma localidade junto ao aeroporto de Dresden, na Alemanha. Então, os agricultores juntaram-se, construíram uma estação de produção de biogás. Eu acho que é uma técnica muito boa. Já temos trabalhos de alguns estudantes que estão a tentar produzir isso em algumas aldeias. É importante que a instalação do empreendimento seja numa zona mais ou menos rural, porque lá abunda a matéria orgânica e, sobretudo, precisamos de, como inoculador, o excremento bovino. É onde temos, como é que se diz, os micro-organismos que têm essa capacidade de fazer a biodegradação. E não pode entrar nem sequer uma fração de oxigênio. O oxigênio para eles é um veneno. Então, deve ocorrer tudo no meio anaeróbico. Continuando, porque são muitas as biotecnologias, podemos ter aqui, por exemplo, as fossas sépticas. Aqui nas fossas sépticas gostaria de referir um caso que constitui algum orgulho para os moçambicanos. Há 2 anos, foi em 2016, que um jovem, não era estudante, não entendia nada de ciências nem nada, mas ele foi capaz de produzir um biofertilizante líquido a partir da urina. Ele foi nas zonas de produção agrícola. Quando apresentou a ideia, não foi muito bem acolhida, porque, excremento, não é? Mas, na verdade, ele tem toda a razão. O que acontecia é que ele fazia a coleta da urina e era fechada em recipientes plásticos durante cerca de 45 dias. Sabemos todos qual é o cheiro da urina, mas depois de 45 dias já não tinha nenhum cheiro. Houve processo de biodegradação, uma transformação. E quando ele começou a aplicar isso na zona, aqui mesmo, aqui temos uma baixa grande, a zona da 2M, onde produz-se muitas hortícolas. Então, experimentou uma pessoa, viram que, é um biofertilizante muito forte, com muito rendimento. Então, chamaram o jovem novamente, ele veio explicar e como é que se fazia, não sei quantos. Então, todos queriam aderir e cada qual fazia a coleta da sua urina. Curiosamente, já começava a haver, vamos lá dizer, roubo da urina do outro, para cada qual, porque viram qual era o rendimento. Então, são histórias dessa natureza. Mas também referir que, com as fossas sépticas, já tinha dito, pode-se produzir também o biogás. Então, temos também energia solar fotovoltaica, toda a gente sabe, mas aqui só quero chamar a atenção que nós temos, de facto, essa prática, sobretudo nas zonas rurais, mas os colegas que são da área de física podem apoiar a minha ideia, é que, de facto, eles estão a aplicar isso sem nenhum critério, sem qualquer dimensionamento. Ele vai funcionar, mas o tempo de vida é muito reduzido, porque não há nenhum critério. Então, é uma tecnologia também boa, tem resolvido muitos problemas,
mas eu acho que tínhamos que apostar um pouco mais no critério, na cientificidade do processo, obedecer o que os procedimentos tecnológicos dizem a respeito. Aqui temos, por exemplo, também o aquecedor solar. Esse aquecedor solar podemos encontrar no mercado, não é? Sabemos todos qual é a fatura de energia em tempo frio, não é? Todos queremos água quente e com toda a razão, mas nós estamos num país em que praticamente temos o sol cerca de 90% dos dias do ano. Então, por que não aproveitar a energia solar para aquecimento da água, que é muito bom, mesmo para as senhoras. Nós aqui são as senhoras que cozinham, por favor, entendam-me nesse sentido. Os homens podem querer, mas as senhoras não nos deixam entrar na cozinha, então... Então, é muito cômodo quando se tem água quente na cozinha. E foi com base nessa ideia que nós desenvolvemos alguns trabalhos, vou mostrar a imagem a seguir, mas também podemos conservar a fruta, não é? Fruta seca, aquilo que chama comercialmente fruta cristalizada. Então, o solo nos ajuda a fazermos essa conserva. E com dispositivos muito simples, não é? Essas coisas podem ser produzidas sem muita tecnologia de ponta. Estava a referir o aquecedor solar que foi produzido por um estudante, podemos ver à direita. Ele fez esse projeto em sua casa, usando garrafas plásticas descartadas, pintou-as e conduziu, tive que fazer acompanhamento disso e de facto fez toda a condução até a cozinha, até a casa de banho. O homem ficou feliz, a família também. De repente tinha água quente sem ter que comprar, sem ter que gastar energia. Então, mais uma prova de que é uma tecnologia ao nosso alcance. Mas também podemos produzir os fogões solares. Há um fogão solar que é mais ou menos convencional, a forma parabólica, mas também podemos usar caixas, bastando apenas pintarmos o interior e obedecermos aquela lei de absorção da radiação. Depois disso, podemos ter também energia eólica, que é muito frequente cá entre nós, tanto para os barcos, como para os moinhos, assim como para a produção da corrente elétrica. E, finalmente, temos uma construção ecológica. A construção ecológica é aquela que usa material, vamos lá dizer, natural, da base natural, não é? E eu diria, a dado momento, que se nós formos às nossas zonas rurais, praticamente a maior parte das construções são ecológicas, porque pouco material sintético é usado. Mas a construção ecológica vai mais além, é que já prevê o aproveitamento das águas pluviais. É um debate que estava a decorrer esta manhã na rádio, porque nós aqui estamos a sofrer muito o problema da seca. A cidade de Maputo praticamente não tem água. Se formos visitar a barragem dos Pequenos Legumes, onde aqui temos o nosso grande reservatório, está embaixo. Então a descarga é feita mesmo de fundo, não tem água suficiente. Então, acho que essas tecnologias também podem nos ajudar, porque eu, pessoalmente, não concordo muito que teremos água da torneira para lavar uma viatura ou para regar um jardim. Então, dependendo de onde cada pessoa vive, se for uma vivenda, por que não aproveitar as águas pluviais para o seu jardim, para a lavagem do seu carro, para a limpeza do interior da casa, etc, etc. Considerações finais. Eu diria que as tecnologias sustentáveis fazem parte da ecotecnologia, que é uma ciência aplicada que integra os campos de estudo da ecologia e da tecnologia. E destina-se a
satisfazer as necessidades humanas, minimizando o impacto ambiental através do conhecimento das estruturas e processos dos ecossistemas e da sociedade. As tecnologias sustentáveis constituem a base para o desenvolvimento sustentável, pois elas ajudam a resolver os problemas globais da humanidade, tais como a poluição, o aquecimento global, as mudanças climáticas, etc., etc. De uma forma resumida, diria muito obrigado. Muito obrigado. Deixa-me buscar o microfone. Não, pode usar este. Usa este. Temos então aqui espaço para perguntas. Dados vão ter os convites. Vários estudos nesta área, com vários docentes também, em número de 5 formados nesta área, principalmente energia solar, a biomassa, ou bioenergias e a energia eólica. Estudos nossos já feitos aqui, se tivermos, então gostava de ter uma ideia do que já foi feito. E muito obrigado. Muito obrigado. Mais questões? Obrigado. Eu começaria por dizer que eu tenho realizado com os estudantes. E é aquilo que basicamente também ensino. Eu ensino aquilo que eu pesquiso. E também, numa apresentação dessas, apresento de facto aquilo que é meu trabalho. A área de gestores são muitos trabalhos feitos, desde a licenciatura, mestrado, agora no doutoramento também há trabalhos em curso. Na área de energia solar, eu não sou propriamente desta área de física, mas eu referencio isto porque sei que existe, acho que deve ter reparado na energia solar fotovoltaica, não falei muito, não é? Porque não é minha área, mas quando se fala de energia solar térmica, sim, nós temos muitos trabalhos feitos. Aliás, alguns fizeram mestrado energia e meio ambiente comigo, fizeram esse trabalho, não como de pesquisa, não é? Como um trabalho de casa. E eu tenho uma coleção de vários fogões solares, vários fornos solares, outros até experimentados na aula. Mas também há trabalhos mais sérios que versam a eficiência, a variação de parâmetros e tudo mais. Portanto, há trabalhos, sim, em curso, mas eu acho que não são suficientes, porque eu fiquei admirado, por exemplo, este ano, quando estava a dar um módulo no doutoramento, mas por que essas tecnologias não são muito divulgadas? Então, se alguém que está no doutoramento não tem essa informação, então qualquer coisa não está bem. Então, eu que, em parte, me motivou a colocar esta apresentação para o Bienal, como forma de partilhar. De certeza, eu sei que há muitos que fazem outras coisas, eu sei que a UPGasa faz isso, eu só posso dizer, continuo a fazer isso porque é bastante salutar. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Fiquei muito contente de ver que há muitas coisas a serem feitas já. Obrigado. Obviamente que houve um slide que foi de corrida por causa da energia eólica. Sim. O problema é que em Moçambique, em muitos lugares, não há vento constante. Não há vento constante. Sim, sim. Aquilo não é famoso. A eólica tem alguns problemas de aplicação. Duas questões. Uma delas, que é curiosa, é a parte da compostagem. Nós estamos naquela fase aqui na nossa cidade onde de 4 em 4 anos já há quase o genocídio das árvores. Eu chamo de laboricídio. A podagem é uma podagem selvagem. Que é uma mania portuguesa. Os portugueses fazem isso em Lisboa igualzinho. Que é uma coisa que fica de tronco, corta os troncos, todos ficam já quase nem acreditar vai crescer. O que acontece com isso é que há o que fica, aqueles ramos, aquelas troncos, que devia ser usado. E a minha pergunta primeiro é:
usado ou não. Porque é uma coisa que pode ter importância. É muita quantidade. Outra coisa, que há um problema de fundo também aqui em Moçambique. Há uns anos atrás, alguém, os estudadores, fizeram aqueles fóruns de solares para distribuir pela população. E a população recusou-se a usar aquilo porque, tradicionalmente, cozinha-se com carvão. Mas aquilo não é cozinha, não serve. O problema é mudar a mentalidade. Obviamente, muitas destas coisas são feitas na cidade, mas já têm pessoas com outra mentalidade. Daí qualquer não é tão fácil. Eu queria que tentasse um pouco sobre isso. Sim, muito obrigado. Agradeço também as questões colocadas, certamente que vão nos ajudar a refletir e mudar estratégias e tudo mais. Energia eólica. Eu lembro-me do tempo em que era miúdo, né? Aqui, em qualquer localidade, tínhamos geradores eólicos para moagem de cereais, em qualquer sítio. Mas, a dado passo, eu não sei, às vezes nós... Sim, mesmo para a água, não é? Mas a água pode ser irregular e enche um bocado para não ter... Exatamente. A cidade é que não pode. Então, a informação que eu tenho é que a zona costeira, assim como a zona montanhosa, ela é mais apropriada para a instalação de parques eólicos, porque o vento é mais ou menos constante. Mas pronto, é um desafio que nós temos que assumir. Aí já entram muitos investimentos, se calhar não tão elevados. É uma questão de opção. É porque Moçambique é assim, nós, vou dizer, entre aspas, estamos abençoados, porque temos uma boa rede hidrográfica que nos permite construir barragens hidrográficas. Então, nós não pensamos muito em outras opções energéticas, apesar de essa energia não cobrir por completo, não é, a sociedade nossa, as povoações. Mas claro que, sem dúvidas, seria uma outra opção, porque o que se assiste neste momento, nós dependemos de uma única fonte energética e quando há uma avaria, há um problema. Já estive na Beira durante um mês em serviço. Naquele período não havia energia e para uma cidade grande como aquela, quer dizer, é um problema. Uma cidade torna-se uma cidade fantasma. A partir das 19 horas temos que recolher porque já estava tudo escuro, não havia energia. Então, para dizer que pensar em outras opções energéticas não faz mal a ninguém, absolutamente a ninguém. Falando mesmo da energia solar fotovoltaica, nós temos estado a discutir, há alguma renitência, problema de protagonismo e monopólio da EDM, eles não aceitam, não estão a acolher com muita facilidade a questão de determinadas pessoas que tenham painéis solares. O maior problema é armazenamento de energia. Em outros países há contratos que se fazem, a pessoa que tenha uma instalação de painéis fotovoltaicos pode fazer a coleta de energia e canalizar para a rede pública e tem alguma compensação, mas nós não praticamos isso. E eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem refletida porque traz muitas vantagens. Por exemplo, em caso de avaria, essa parte da energia já pode ajudar minimamente, não é, a resolver isso. A questão da compostagem, falou da poda das árvores, sim, e há uns anos atrás, nós aqui na faculdade, particularmente os colegas da área de biologia, foram inclusivamente ao Conselho Municipal porque viram que as árvores estão a ser massacradas, entre aspas. Quer dizer, aquilo não é poda praticamente, aquilo é aniquilar as árvores. Mas lá apareceu alguém com poder, dizer que, olha, tinha que ser assim, porque não sei quantos. Eu não vou dizer muita coisa diferente, mesmo aqui no recinto da faculdade, se tivesse aparecido há 3 anos atrás, nós tínhamos aqui árvores centenárias, árvores, são figueiras, bem robustas, e nós tínhamos muito orgulho em tê-las aqui, mas o poder fala mais alto, falamos disso, criamos quase que um conflito desnecessário. Portanto,
Eu considero isso a falta de consciência ambiental, no verdadeiro sentido, porque as pessoas não fazem isso por acaso, quer dizer, eles não percebem isso, tal como acontece com as zonas rurais, quando as pessoas... E eu acho que a estratégia também não é boa, quando aparece alguém com um instrumento e diz que usa esse instrumento. A pessoa tem que ser preparada, tem que mostrar as vantagens e desvantagens, etc. Mesmo o telefone celular, se tivesse aparecido no campo assim, bruscamente, acho que não teria tido uma boa receptividade. As pessoas foram estudando, foram vendo. Então, as pessoas precisam, quer dizer, nós os humanos, estamos, ao longo da nossa vida, estamos num processo contínuo de aprendizagem. Então, é o que tinha que se fazer, porque os fogões solares podem ser produzidos até localmente. Não se trata de uma tecnologia, sei lá, com muitos pormenores técnicos. E se produzissem pessoalmente, se calhar, não é? E depois, e com uma vantagem de substituir a lenha, substituir o carvão, etc, etc. Eu não trouxe aqui, mas tenho um vídeo interessante da aplicação da energia solar no Brasil, numa região muito remota no Brasil. Apareceram aí, a povoação aprendeu como produzir, não sei quantos, depois fizeram a experimentação, até produzir pão, não é? Pão com base na energia solar, é extraordinário. Portanto, nós estamos ainda numa fase de aprendizagem. Eu espero que as pessoas, aos poucos, ganhem a consciência e vejam a vantagem disso, porque a sociedade precisa. Sim, por favor. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero cumprimentar e agradecer a sua intervenção. Obrigado. E dizer que, de facto, é na academia que deve ser a inquietação. Quando for preciso. E isso é muito importante. Os conflitos, às vezes, são necessários. Claro. Mas gostava é mais um comentário e um testemunho. Dizer que ontem, quando apresentei a rede de centros de ciência viva, há um centro, que é o Centro de Ciência Viva de Constância, é sobre astronomia, mas tem um grande forno solar permanentemente instalado. Sim. E quando os alunos visitam o centro, logo no início, eles fabricam pão, amassam e fazem pequenos bolinhos, pequenos pãezinhos, que põem nesse forno. E como está temporizado, para se perceber, eles fazem as contas, são orientados pelos monitores lá e percebem que no final da visita vão ter aqueles pãezinhos que ficaram feitos Com sol. E percebem o vídeo claramente visto, perceberam naquela realidade que isso é possível, funciona e levam essa mensagem para casa. E isso é importante que aconteça. E é importante começar cedo na escola. Já agora, porque estão a trazer, porque a sua talk era sobre ambiente e sustentabilidade, e porque estão a acabar de chegar a garrafas de plástico, eu agora tenho uma militância ativa, que é o combate às garrafas de plástico. São um pesadelo dentro da sociedade. E todos nós temos que contribuir para melhorar
usamos recipientes de cerca de 20 litros de água, podemos usar copos, nem que sejam copos descartáveis, mas pelo menos estaremos a diminuir significativamente a quantidade de garrafas plásticas. E depois já aquela consciência que nós, muitas das vezes, nos falta, é beber água depois de deixar metade. Se nós fôssemos a pensar no processo de tratamento dessa água até entrar nessas garrafas, certamente que não teríamos a coragem de fazer isso. Então, é uma questão, mais uma vez, de consciência ambiental, que somos todos responsáveis em contribuir para a sua construção em todos os sentidos. Obrigado. Temos outra questão ali ao fundo, eu agradecia. Sim, é o seguinte, meu caro amigo Vilanculos, na ciência nós não podemos colocar fronteiras. Você, quando escreve um trabalho científico, está em diálogo com o mundo acadêmico, com o americano, com o europeu, com o japonês, etc. Eu estou claro que é preciso também colocarmos exemplos locais, mas também deve perceber que nós estamos numa fase de construção. Provavelmente seriam poucos os exemplos que teríamos ao dispor para colocar, mas ao mesmo tempo, acho que deve ter, se prestou atenção, nós colocamos alguns exemplos de trabalhos reais feitos aqui. O caso da energia solar para aquecimento da água, acho que deve-se recordar, não é? Que passou ali um exemplo que foi feito aqui localmente. Mas, por favor, não vamos colocar nenhuma fronteira na ciência. Temos que partilhar as ideias com os outros. E só assim é que a ciência funciona. Não podemos ter uma ciência de Moçambique, uma ciência da Europa, uma ciência do Brasil. Aí estaríamos a rumar para um caminho que não nos vai ajudar em nada. Essa é a minha percepção. Obrigado. Sr. Professor, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pelas ideias que nos traz, que se aplicam a muitos países do mundo. Exatamente. Não é? Portanto, não é uma questão quase local, eu diria que é uma questão mundial. Sim. E todos nós temos muito ainda a aprender. Eu fazia-lhe só uma pergunta. Achei muito interessante a perspectiva que nos deu de toda essa ciência ter uma aplicação no cotidiano, nomeadamente dos vossos estudantes. E exemplos concretos. Isso faz-me pensar, há já em mente, ou, enfim, como projeto futuro, ou já como realidade, um diálogo com o poder político local. Eu penso que nestes microcosmos que rodeiam a universidade, se calhar também haveria margem para a universidade transmitir os seus conhecimentos e passá-los à prática. Era só uma curiosidade, sim. Mas agradeço. Eu, respondendo à sua questão, que é muito legítima, eu acho que é uma forma de... Esse tipo de diálogo pode nos abrir muitas portas. Nós temos, neste momento, um diálogo com o Ministério de Energia, por causa daquele caso que referi dos painéis fotovoltaicos. Temos esse tipo de diálogo. Mas também temos estado a dialogar com os municípios. Mas devo ser franco, dizendo que não é fácil. É muito difícil. Porque, às vezes, o nosso sentimento é de que, nesse diálogo, temos que fazer, primeiro, as pessoas perceberem de que estamos a falar. Só depois é que podemos avançar. Mas temos tido boa colaboração, por exemplo, com o Ministério do Ambiente. E temos realizado muitos projetos, por exemplo,
A 2016 concluímos um estudo sobre a biodiversidade em Moçambique. Eles deram-nos esse trabalho, nós estamos a realizar. Agora temos um projeto também muito ambicioso que tem a ver com alguma inovação curricular para se refletir sobre as mudanças climáticas, que é uma realidade que muita gente, se calhar, não está a ter em conta. Portanto, há uma tendência de aproximação, mas é um caminho um pouco difícil. Mas nós não estamos assustados com isso, nós sabemos, temos a consciência disso. Por vezes as instituições nos contactam e nós temos correspondido também. Obrigado. Pronto, muito obrigado uma vez mais. Salve de palmas. Obrigado.